vocês? Nós estamos iniciando o programa Ciência e Vida, número 72, e hoje nós vamos falar sobre a questão do impacto desse conflito no Irã, que envolve as questões da agricultura e a comunidade em geral, e nós temos a presença do secretário Vladimir Gonzaga e do Sérgio Fir, que são montenegrinos os dois, certo? Nascido aqui. Eu não sou montenegrino, mas vivo aqui desde criança, então me considero montenegrino. E nós vamos falar sobre esse assunto. Eu queria começar com uma coisa que apareceu no programa anterior, quando o Vladimir disse que o Instituto Comida do Amanhã fez uma seleção no Brasil e, junto com o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o Montenegro foi escolhido como entre os 11 municípios para participar desse programa chamado Agroecologia. Isso. Que tem a finalidade de fazer uma transição de alimentos, né, para merenda escolar, com menos agrotóxicos, menos defensivos. Exatamente. E mais manejo ecológico, mais naturais, vamos dizer assim. Eu queria começar pedindo para o Vladimir falar um pouquinho sobre isso e a gente poder depois continuar na Sim, nós fomos procurados, né, pelo Instituto Comida do Amanhã para aderir a esse programa, que é o PNAE Agroecológico, Programa Nacional de Alimentação Escolar Agroecológico, e aderimos e fomos escolhidos como são 11 municípios no Brasil inteiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul são 5 municípios, e Montenegro é um dos 5 e um dos 11 do Brasil inteiro, que aderiu a esse programa, que é um programa então, desse instituto, né, Comida da Manhã, que visa fazer essa transição agroecológica, ou seja, do produtor parar de usar defensivos, né, enfim, outros agrotóxicos na sua produção e produzir com sustentabilidade, com agroecologia, com manejo ecológico, agregando valor ao seu produto e agregando qualidade, né, nesse alimento que vai ser servido para nossas crianças, né? Então o prefeito prontamente disse, não, interessa sim, entramos, né, e estamos nesse programa. Já fizemos uma reunião em Caxias na abertura do programa, estamos visitando já alguns produtores que querem aderir a esse programa, né? Tu tem que querer, e aí passa por uma entrevista, um cadastro e tal, e depois vai ter a assistência técnica desses técnicos desse instituto, e vai fazer a transição e vai começar a produzir com mais sustentabilidade, com mais qualidade, com menos veneno, e as nossas crianças vão estar mais bem atendidas, né, com a sua alimentação escolar. Então, é um programa que vem ao encontro daquele problema que a gente estava comentando no programa anterior, sobre a falta, né, de insumos, de defensivos, enfim, em função da guerra lá do Golfo Pérsico. Dando uma sequência nisso e tentando trabalhar melhor, como é que a gente poderia, de certa forma, aumentar o impacto, o envolvimento das pessoas? Porque uma coisa que o Vladimir falou é que muitos agricultores não querem participar, têm medo. Como é que a gente poderia fazer um programa mais comunitário, mais envolvendo mais pessoas? Eu considero que uma das dificuldades deles aderirem assim espontaneamente, muito rapidamente, é porque existem históricos, né, de programas que foram tentados introduzir e que foram abandonados quando o governante muda, né? Então, o governador do estado agora é fulano e agora ele abandonou esse programa. O governo federal também mudou, aí já não... Mas, independente disso, isso é uma característica que nós temos no Brasil, que essa alternância, né, de políticas, nem tanto de governos, não é, mas assim de governantes, mas alternância de políticas, que uma hora é prioridade uma coisa, outra hora é prioridade outra. Então, se o cara se jogar, ele enxerga que tem a possibilidade dele ser abandonado na sequência, né? Mas mesmo assim, nós temos muitos programas que já são longevos no Brasil agora, de mais de 10 anos, 15 anos, que é o programa Mais Alimentos. Estou falando focado nessa situação da agricultura, né? Nós temos os programas Mais Alimentos, nós temos esse PNAE citado pelo Vladimir, que é a alimentação escolar, principalmente, né? Uhum. Nós temos aqueles sindicatos, que é o Senar, né? Que eu não conheço. E também tem os planos safra que o governo federal tem colocado também para a agricultura familiar, também para o pequeno
pequeno agricultor. Então esses programas eles precisam ter aderência são governos do governo federal, mas tem que ter aderência também dos governos estaduais e das prefeituras. Eles estão disponíveis. O que precisa ser feito é montar um projeto e um programa, vamos dizer assim, uma solicitação de incentivo, né? Eu conheço gente de Montenegro, por exemplo, que pegou grandes financiamentos do programa Mais Alimentos. Sim. Né? E aí como é que ele fez? Conseguiu fazer porque ele tinha uma burocracia que ele tinha que vencer, ele soube como fazer, soube como se assessorar, etc. Mas o cara está praticamente sozinho, ele teve que buscar sozinho. Mas se nós tivéssemos da prefeitura uma forma de facilitar isso, do tipo, deixa a burocracia comigo, eu te ajudo a fazer, né? A gente teria uma chance maior. Tem um setor, uma pessoa na prefeitura que trabalha com essa captação de incentivos a fundo perdido, vamos dizer assim, hoje. Tem um setor que é no setor do planejamento, tá? SMGEP, Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. E é onde tem os responsáveis por essas captações, né? Fazer projetos e tal, de captação de recursos, CNPqs. Isso aí é na SMGEP, geralmente, que trata de... Tá. Eu vejo que esse é um ponto importante e básico que a gente possa transcender, porque pelo que eu senti, aliás, convido vocês, telespectadores, que o próximo programa nós vamos trazer o Felipe Kaiser. Felipe Kaiser é nosso engenheiro agrônomo para detalhar melhor isso aqui, porque o Vladimir só dá... deixa uma pincelada, assim, porque o problema é mais amplo. Para que a gente possa... E até para poder transformar isso aqui num projeto, que nem o Sérgio falou, que não seja o projeto do prefeito ou do secretário, né? Que muitas vezes também o secretário tem um projeto, sai e acaba tudo. E isso que eu acho é importante para a cidade, para o município, e transcender a nossa visão de mundo. Existe também, dentro da cidade, existem também conselhos que trabalham principalmente com voluntários, né? Que estão focados também nessa questão do ambiente rural, né? Então, não só a questão do turismo, mas assim, né? Porque a gente tem muitos conselhos na cidade, né? Conselho de segurança, conselho de saúde, conselho de educação, conselho de outras coisas, desenvolvimento rural, ou sei lá como é que chama esses conselhos. Mas talvez seja interessante porque eles vivem mais essa realidade, porque são pessoas que são mais especializadas, mais qualificadas desse ambiente, né? Eu, por exemplo, não sou agricultor, a minha vida toda é urbana. Tem um sindicato rural em Montenegro? Tem. Então esse pessoal eu acho que pode dar mais subsídios para a gente debater isso, né? E de repente surgirem formas ou projetos, né? Ou formas de ação que usufrua melhor desses programas que já estão disponíveis. Eu acho que falta, assim, o Sindicato Rural poderia ser convidado a participar desse próximo programa. Sim, com o Felipe Kaiser, um representante. Eu vou entrar em contato com o presidente, se possível. Sim, é a Regina, né? Regina? É a Regina. Porque se a gente olhar, por exemplo, uma empresa importante que trabalhou isso de forma pioneira, que é a Ecocitrus, né? Teve um envolvimento lá na fundação do Lutzenberger, né? O Paulo Leonard, que tu conhece, também estava envolvido com a Ecocitrus na época, na fundação. O Lutzenberger andou por aqui tudo e foi um dos que envolveu as pessoas e convenceu as pessoas e tal. Mas eles tiveram muita ajuda da Alemanha. Veio dinheiro de lá. Sim. Veio dinheiro de lá. E a Alemanha investiu aqui porque também tinha interesse em conseguir que o suco de laranja orgânico fosse exportado para lá, né? Eles teriam acesso a esse produto daí. Então, na verdade, eles estavam formando seus fornecedores, vamos dizer assim, seus potenciais fornecedores, né? Mas então, nós não precisamos ficar dependendo de uma ajuda externa, porque se nós temos programas nacionais, era uma questão da gente se articular, esquecer um pouco essa questão ideológica, que ele é direita, ele é esquerda, não sei o quê, mas entrar nessas histórias, tem que pensar fora disso. Fora disso, acima disso. Tá? Mas aí, eu estava pensando aqui também, né? Claro que tem em todos os assuntos aí, né? A gente está falando sobre conflito, né? Sobre conflito
no Oriente Médio, o que nos afeta aqui, né? O que vai nos afetar já está afetando, né? Mas também a gente pode pegar isso talvez como uma oportunidade, né? Sim. Porque nós somos um país enorme, com bastante, que nem você falou aqui, quantos por cento da nossa área aqui é produtiva, né? Sim. Daqui a pouco esse conflito pode servir também para te incentivar que tu produza mais, porque vai faltar, não vai faltar só aqui alimento, né? Não, pelo contrário. E eles são hoje nossos clientes, né? O Oriente Médio inteiro, da JBS, eles importam carne, eles importam um monte de produtos nossos. E eles vão continuar precisando. A gente está falando aqui de um conflito que talvez as pessoas não estejam dando a devida atenção, mas ontem, por exemplo, a gente estava comentando, o presidente americano estava ameaçando jogar uma bomba atômica no Irã. Quer dizer, se acontece isso, é um evento mundial que vai afetar, né? Que vai acabar faltando combustível, vai acabar faltando tudo, né? Tudo. Então, as pessoas talvez não estejam dando atenção, mas é um evento que está muito próximo, o presidente americano ele é meio doido mesmo, ele faz, né? Ele pode dizer, não, está blefando. Não, ele não está blefando, ele é meio doido mesmo. Os dois lados, nenhum. Os dois lados, nenhum blefe. Ali não tem mocinho, né? Não tem mocinho. Mas assim, se acontece isso, que estava para acontecer ontem, que ele depois voltou atrás e tal, deu mais prazo, estão se acertando. É um novo ultimato. Mas se acontece isso... Deu 2 semanas. Na verdade é um penultimato. Nós vamos acabar sentindo muito mais aqui. Agora está fraco ainda, né? Está faltando um pouco de combustível, aumenta um pouquinho aqui, mas se acontece uma coisa dessa... Não, vai acontecer. É que nem a enchente, vai acontecer uma nova enchente. Eu dei uma pesquisada dentro dessa visão que tu trouxe agora desse agroecologia, que existe uma estratégia que isso foi recomendado. Eu fiz várias pesquisas usando a inteligência artificial, mas elas foram convergentes. Então eu dizia, irmão, na medida que o copiloto, o chat GPT, o Grok começa a convergir, irmão, tem sentido, tá? Então ele falou assim, quando a gente une dentro de um processo agrícola o uso de bioinsumos, ou seja, fungos e bactérias, tá? Que fixam o nitrogênio, liberam o fósforo no solo, melhoram as raízes, a gente tem uma porcentagem boa. Quando eu tenho adubação orgânica, que é basicamente o que o Pelego, o Paulo Leonard faz, é esterco, resíduos, tá? Melhora. Quando eu tenho adubação verde, em plantas de cobertura, quando eu faço deixo aquela forragem em cima das próprias plantas, quando eu uso rochagem, pó de rocha, que pode trabalhar numa forma de trazer minerais, e quando eu uso também fertilizantes organominerais, que é um outro tipo, quando eu faço essa conjugação, eu tenho um resultado muito bom. E aí entra com essa tua ideia esse teu projeto que tu trouxeste agora da agroecologia, eu posso implantar isso aqui tudo junto ali dentro e fazer um patamar muito maior de resultados. E nós temos parceiros, nós temos tecnologia, o pessoal da Biocitrus sabe, o pessoal da Bioc sabe, nós temos realmente competência interna em Montenegro para poder fazer... a gente tem aqui, né, pioneiros dessa área, né, Biocitrus, Biocitrus. E daí você estava falando, eu estava pensando, sabe, por que existe tanta resistência do pessoal, porque tu vê, né, a Ecocitrus ali, o insumo deles ali, o fertilizante que eles têm é muito bom. Sim. É muito bom, sabe, para o produtor. O processo de venda das indústrias que vendem fertilizantes defensivos é muito forte. Porque, por exemplo, esse é o ponto. E eles geram assim, na medida que eu aplico uma vez, a desintoxicação é grande, então eles têm que aplicar de novo, e tu sempre vai aumentando doses, tá? Além disso, tem toda a entrada de defensivos que entram não nas porteiras oficiais do Estado, mas entram por fora, por outras fontes aí que abastecem isso aí. Então tem muita coisa fora do padrão. Isso, né, esse dado eu trago porque, por exemplo, eu sou da Secretaria de Desenvolvimento, então a gente tem vários incentivos lá para os produtores, né, seja a máquina, seja bônus e tal, e nós temos um que eles usam muito, que é o frete. Ano passado eu fiz mais de 60 fretes para buscar calcário. E quase nenhum para buscar insumo da Ecocitrus, por exemplo. Muito pouco. Sabe? Então, sim, para ver a diferença, né? Aqui nós, é bom,
E o pessoal, não sei porquê, que não sei, talvez seja um desconhecimento técnico meu, mas Não é. É desconhecimento técnico do agricultor. Sim. Pois é. Do agricultor. Se tu perguntar para um agricultor que planta, vamos supor que tem uma pomar de bergamotas ou de citros, ele vai dizer para ti claramente, ele está convencido disso, de que não é possível produzir de outra forma sem aplicar veneno e sem aplicar o fertilizante químico. Ele diz que não dá. Não dá, mas o teu pai não usava. Por que agora não dá? Não, porque não dá, porque tem as talvez pragas. seja mais rápido. Então nós temos na verdade, eu acho que a gente foi, eu não queria usar a palavra, mas vou usar um pouco. A gente foi meio que colonizado, né? Criando uma dependência forçada no nível de modelo mental mesmo. Modelo mental. A gente diz assim, só dá para fazer desse jeito. Né? Só atacando veneno. São paradigmas. Só atacando veneno. Esse é o grande drama. Pois é. Eu vivi, quando eu tinha 18 anos, a minha relação com a Ana Maria Primavesi, ela era uma pesquisadora lá na Universidade de Santa Maria. E eram os primeiros anos do boom do soja. Eu tinha 18 anos, 19 anos na época. Então todo mundo plantando soja e todo mundo só queria saber qual é o preço da safra do soja na época. E uma das primeiras pragas que aparecia era a lagarta do soja. E aí o que aconteceu? A indústria química veio oferecendo o agrotóxico direto para cima dos caras. Os caras aplicavam direto com um aviãozinho naquela época, já estou falando de 40 anos atrás, 45 anos atrás, 50 anos atrás agora. E o que acontecia? Os caras passavam com o agrotóxico sobre e a lagarta que estava na folha caía morta, né? E preta, cinza, né? Era verde, caía cinza já. E isso para os caras era assim, ó, maravilha, maravilha. E a Primavesi, o que ela fez? Ela pegava a própria lagarta, macerava, escolhiam um hectare assim, colhiam todas as lagartas que iam achar, macerava aquilo e botava no sol para apodrecer. E daí desenvolvia aqueles fungos de putrefação, aquela coisa, misturava o caldo daquilo ali na água e pulverizava com isso. E a lagarta daí que era afetada por esse negócio, ela ficava doente, mas continuava verde na folha. Levava 3 dias para cair morta. Só que ela, quando sentia, ela já parava de comer. Do tipo, ela já estava doente. Mas o agricultor só via ela... O cara olhava para a lagarta e disse, não matou. Não matou. Então não serve, entendeu? Então esse é um dos pontos, que assim, o conhecimento está subjugado ao poder econômico de algo que é um tiro de canhão. Pegando a população montenegrina, na época do cheiro verde, lembra? Ela tinha uma valorização do produto orgânico. Como é que ela está hoje? Como é que ela está nessa situação? A gente tem um valor percebido de que aquele produto é melhor ou perdeu um pouquinho? Principalmente a nova geração. Perdeu um pouco. Tu vê que, na perdeu um pouco porque a gente faz lá, a gente tem a Casa Produtor, né? Que tem hoje poucos produtores expondo. E também fazemos as feiras nos bairros, né? Na beira do rio e na Timbaúba. E nessas feiras tinha uma produtora que era orgânica. Os outros não são. Os outros não são. E ela parou de ir, porque não vendia quase. Então Tu vê que é uma visão sistêmica que a gente tem que construir. Sim. Não é só... Por exemplo, assim, eu gostei muito desse projeto, mas ele sozinho não vai fazer verão. Como ele vai ser... Ele vai ser uma tentativa e provavelmente vai acontecer o que o Sérgio falou. Daqui a uns tempos ele vai sumir. Como eu disse, a gente teve dificuldade. Tem que ter raízes mais sólidas, tem que ter um processo mais E mais também, forte. assim, coragem, né? Precisa coragem porque vai enfrentar interesses econômicos da indústria química farmacêutica. E eu acho é muito difícil resistir. Eu acho que ele vai ter sucesso na medida em que ele for implementado e que os outros vejam o resultado que aqueles que entraram estão tendo, né? Vendendo talvez mais, vendendo um pouquinho mais, né? Melhor remunerado,
sabe? Eu acho que daí vai começar a haver mais aderência, vamos dizer assim. Eu vou citar de novo o exemplo da Primavera, porque acabei de ler o livro dela, da biografia dela. Ela trabalhou durante 30 anos fazendo pesquisa de alto nível, buscando a fertilidade do solo, lá na Universidade de Santa Maria. E ela era uma uma austríaca, fugida da Segunda Guerra Mundial, do conflito lá dos nazistas. E ela veio para cá jovem, recém-casada e tal, e trabalhou 30 anos como a senhora referência em fertilidade. E ela começou a ganhar prêmios, inclusive internacionais. Ganhou prêmios na Europa, ganhou prêmios na África, um monte de lugares, porque ela ajudava todo mundo. O que aconteceu com ela em Santa Maria? Foi expulsa da universidade. Correram com ela. Não rezava a cartilha. Não rezava a cartilha. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa simples por esses motivos também, Pedro. Eu defendo a visão de que Montenegro pode ser uma ilha de mudança nesse processo. Mas vai ter que ter coragem. Vai ter que ter coragem, e aí tem que ter liderança, e tem que ter pessoas a fim de mudar. Porque o que a gente está vendo nesse conflito não é uma coisa que afeta o agricultor. Ele vai afetar toda a questão imobiliária. Nós já estamos passando um momento crítico onde tem muitas casas para alugar. Sim. Muito comércio que vai mudar. O centro, por exemplo, de Montenegro tem uma tendência a perder a sua atratividade de locação, porque há uma mudança de comércio eletrônico para grandes atacados e tal. Tem toda uma mudança do jeito de comercializar. E a imobiliária vai sofrer, as construções vão sofrer, então tem toda uma economia que vai sofrer. Então cabe, eu acho que a cidade ter uma pensada, não sozinha, não o governo sozinho, não a administração pública, começar a pensar macro isso aí. Sim. Olhando o risco como uma forma efetiva que vai acontecer. Exatamente. Eu não tenho dúvida que essa questão do Irã vai afetar o mundo inteiro mais forte do que está afetando hoje. Claro, nós não temos tempo para falar sobre isso, mas eu entendo que uma grande mudança que vai acontecer, que começou em vários lugares, mas é uma grande mudança que vai acontecer agora a partir do Oriente Médio também. Sim. De decadência do Império Americano e de uma decadência, se bobearem, pode ser até uma mudança radical em Israel, né, porque estão sendo bombardeados fortemente. Então, eu acho que tem uma chance muito grande hoje, parece, para mim pelo menos, muito grande de destituição, né? Sai o presidente Trump do governo. Eu não entraria nesse livro, eu entraria assim, muito mais num aspecto assim, eu vejo que... Mas o mundo todo se aliando e criando um ambiente de confiança fora dos Estados Unidos. Aí tu tem uma vertente tua, ideológica, assim. A minha leitura, que também tem a vertente que não é a tua, eu vejo muito mais assim, a Europa perdendo seu poder de influência, e que as coisas externas, China, Rússia, Estados Unidos, vão continuar, mas é que aquele centro ali vai ser caótico e vai, como eles têm o petróleo, vai gerar conflito e, sabe, vai ser um pulmão. Então a coisa às vezes vai estar bem, teoricamente vai, mas às vezes está mal, mas a tendência é que haja uma escassez. Por quê? Porque o árabe, ou seja, toda a região, ela ganha quando o petróleo está em alta. Sim. Então assim, o petróleo eles têm milhares e milhões de litros, de toneladas, sei lá, só que isso aqui eles têm que tornar escasso. Então a escassez gera um aumento de valor. Então nós que somos a periferia, vamos dizer assim, Estados Unidos eu boto o Japão, toda a periferia daquela região, nós vamos ter que nos adequar a ser mais eficientes. E aí entra a questão da agricultura. Sim. Que nem tu trouxe a palavra eficiência é fundamental. Dá para ser eficiente com a agricultura orgânica? Claro que dá. Dá para ser com a da fertilizante? Dá. Só que é mais cara. Então o que está no nosso recurso? Eu entro dentro de uma visão de cadeia produtiva, ou cadeia de suprimentos. A nossa cadeia de suprimentos ela está muito inadequada dependendo de coisas lá. Sim. Então quando eu começo a pensar nessa visão sistêmica, eu não preciso nem entrar e dizer se vai ganhar a guerra ou não vai ganhar a guerra. Vai nos afetar. Qualquer um que ganhe vai nos afetar. Sim. Então cabe a nós agora começar a cuidar do nosso quintal. Existe uma afirmação, eu vou usar ela, não tenho muitos subsídios para sustentar,
Mas ele diz o Brasil como território e como agricultura é o ambiente mais favorável para a agricultura do mundo. E nós, por outro lado, temos a agricultura menos eficiente do mundo. Pois é. Então isso é um paradoxo do cão. Um contrassenso. Porque assim, por exemplo, por que nós plantamos eucalipto no Brasil? Porque as árvores aqui crescem 5 vezes mais rápido que se plantasse na Europa. O projeto da CMPC agora, Então, que é trilhões de isso tudo se plantar. reflete também na agricultura de grãos, de alimentos, de plantar desde plantar alface, rúcula, até os pinheiros, as coisas, né, as castanhas e tal. Nós somos muito mais eficientes como ambiente natural, só que nós não somos bons agricultores por falta de conhecimento, por falta de saber manejar essa natureza a nosso favor. Qual é a vocação brasileira? É industrial? Não é industrial. A nossa vocação é agrícola. É agrícola. A gente por isso tem que eu acho que deveria ser a mais... agroindústria, sim, que é uma coisa, ou seja, produzir e já beneficiar aqui. A agroindústria, sim, tem que ser o nosso foco. Sim. Agora, claro, Por isso que eu não sou vou entrar nessa crítico, questão. como eu falei antes, né, dos governos em geral, de que eu acho que a agricultura, tanto do governo federal, não falando do governo só, né, federal, municipal, estadual, não é prioridade. E isso eu provo. Quantos milhões a gente dá para uma empresa de incentivo? Exatamente. Quantos milhões? Tu dá aí a perder de vista dinheiro que se tu aplicasse metade disso na agricultura, tu ia ter muito mais retorno e ia ser muito mais eficiente, né? Mas aí é dos interesses. Sem falar que, por exemplo, se tu produzir um composto orgânico, tu paga imposto. Se tu importar fertilizante químico, é isento de imposto. Não, é absurdo. É absurdo. Então, assim, a gente ao invés de incentivar... Nós dificultamos. Muito pelo contrário, a gente dificulta. Eu acho que fica o convite, eu vou pedir para vocês assim, reforçarem esse convite que eu vou fazer para nós criarmos uma massa crítica de pessoas pensando nesse assunto. Nós talvez hoje tenhamos assim, cutucado várias frentes, mas não teve não está coeso ainda, não tem uma unidade, tem uma coisa meio brainstorming maluca. Exatamente. Mas eu acho que cabe a nós 13, estou te provocando, porque tu é um agente público que pode influenciar, o Adriano também é agente também público que pode influenciar, mas nós podemos fazer uma mudança. Provocar o pensar, pelo menos. Propor as palavras finais para os telespectadores e para os agricultores sobre esse assunto. Nós estamos no final do programa. Tempo. Seu Sérgio, depois eu... nós precisamos assim, os agricultores de uma maneira geral têm que pensar que nós urbanos somos extremamente dependentes e os agricultores sabem disso. Mas a gente precisa se juntar e assim esse abandono que a gente tem dos agricultores, ele precisa de alguma forma acabar, precisa ser enfrentado. E aí tem muita gente nas cidades, muita gente urbana, muita gente no ambiente acadêmico disposto a ajudar. Nós só precisamos, eu acho que é a amálgama, né? Aquilo que junte, que daí depende de poder público, depende de outras instituições para fazer isso acontecer. Não, concordo com o seu Sérgio, né? E me coloco sempre à disposição, como estou na frente da Secretaria de Desenvolvimento Rural hoje, para debater esses temas, para criar grupos de trabalho, criar a massa pensante, como disse o Aristeu, para a gente tentar evoluir nessas questões, tanto de agroecologia, quanto de eficiência na agricultura, quanto mudança de matriz, enfim, aquilo que possa contribuir para melhorar a nossa agricultura. Da minha parte, eu agradeço vocês e acho que fica o convite aos agricultores assim, que tiverem interesse em se envolver ou de saber mais, nos procurem através da TV Mon, aí, o Adriano, né, o meu celular, e a gente vai fazer a diferença em Montenegro, tá? Grande abraço, obrigado Vlad, obrigado Sérgio. Obrigado pelo convite e até a próxima.